Eu estou há pelo menos 1 hora esperando o cara do poste da rua trocar a lâmpada que queimou aqui na esquina. Tava gravando, terminando de fazer o vídeo, o abençoado chegou. Não vou gravar com ele pendurado no poste, coitado, vai aparecer no vídeo. Não tem nada a ver. Quando você está sobre o processo de cura, quando você pede para sua espiritualidade ou para sua consciência encontrar uma maneira de ajudar você na cura, a vida automaticamente vai te apresentar a situações, a pessoas e também te colocar sobre questões que você talvez nunca tenha imaginado que iria passar. Depois que eu entendi que eu tinha um problema que precisava ser resolvido a qualquer custo, eu me dispus a resolver a qualquer custo, eu busquei ajuda de terapias, busquei ajuda das mais variadas formas que vocês imaginam. Passei pela experiência de me tratar com uma terapeuta. Essa querida amiga, hoje eu chamo de amiga, fez comigo um mapeamento da minha origem e a gente entendeu que realmente muitas das minhas questões emocionais tinham origem na mãe. E também, posteriormente, veio as regressões de memória, posteriormente veio o que vocês conhecem e pelo qual chegaram até mim, a maioria. Mas antes disso eu passei por uma das experiências mais bonitas, se não a mais bonita, quando a gente vai falar de uma canalização, de uma questão de estar em um ambiente espiritual mais elevado, um outro plano. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu resgatei esse espírito que estava sofrendo muito aonde estava. Uma mulher que passou maus bocados em vida e também num outro plano, não necessariamente em um umbral ou em uma colônia. Ela pairava e nós a resgatamos. Eu tive a honra de conduzir ela de volta para o lugar onde ela deveria estar, desde o desencarne dela. Eu estava procurando uma alternativa dentro das terapias porque tudo que eu tentava eu não via um grande resultado, eu não via uma consistência. Eu tinha pessoas que me ajudavam muito nessa época, eu tinha uma mentora que hoje está desencarnada, e eu vou chamar ela de Maria aqui para preservar a identidade dela, não é bem o nome dela. E a Maria, ela trabalhava na Umbanda há muito tempo, então ela tinha suas capacidades de clarividência e ali a gente também pôde identificar uma parte dessa situação. Quando eu me encontrei com a Miriam, eu já sabia que havia uma situação que precisava ser resolvida com a minha mãe biológica e que minha mãe biológica podia não estar encarnada. Essa era uma desconfiança que eu tinha desde a época que eu comecei a desenvolver na Umbanda, uns anos antes. Essa era uma informação que eu tinha, mas não era confirmado. Mas muito bem. Eu vim até a Miriam, conversei com ela, conversei com a Maria, e as duas chegaram a um consenso. Bom, de fato, sua mãe pode não estar no plano terreno mais, mas de uma coisa é certa, ela não está bem, e isso está sendo refletido a você. Uma coisa que talvez vocês precisem saber é que ter chegado à conclusão de que a minha mãe biológica era um problema para o meu emocional partiu do envolvimento que eu tive com a pessoa, essa pessoa com quem eu me envolvi, com quem houve uma situação desconfortável e que depois me engatilhou ao abandono, né, como se eu tivesse sido deixada. E sim, essa pessoa é quem vocês estão imaginando ser, é o meu grande algoz de vidas passadas. A minha grande algoz porque ela é uma mulher. E aqui a informação é que desde que eu fiquei engatilhada por esse abandono, por essa situação, esse inconveniente que aconteceu entre eu e ela, eu refletia por que eu estava me sentindo tão mal, por que eu tinha essa sensação de abandono causado por essa pessoa. E a chave de linkar essa pessoa ao meu problema emocional e a minha mãe biológica estava no nome dessa mulher. O nome dessa mulher é exatamente igual ao nome da minha mãe biológica. Então, juntando os dois nomes, veio a mim. A minha questão está na minha mãe. E também de um outro episódio que eu tive através de uma canalização que eu fiz, uma meditação,
em que o eu superior da minha algoz, né, dessa pessoa, aí me contou que eu deveria cuidar. Mas isso é um outro vídeo, isso cabe em um outro momento. Eu acho que vocês também vão gostar desta história, que é, afinal de contas, uma história de espiritualidade, é um outro plano, um plano superior, e eu tive acesso. Mas, bem, voltando à questão do nome ser o mesmo que o nome da minha mãe biológica. Então, a pessoa me deu a chave com o nome dela. Então, bom, eu tenho que ver o que é que está acontecendo com a minha mãe. Então, procurei terapia, procurei ajuda da Maria, procurei ajuda de taróloga, procurei ajuda de Miriam. A verdade é que a minha mãe, a informação que chegou, a informação que a gente teve através da Maria era que a minha mãe pairava entre a terra e um umbral, talvez, alguma coisa ali que não era nem umbral, era uma zona, mas uma zona não muito interessante energeticamente. Ela já tinha desencarnado. E ela estava nessa zona porque ela estava preocupada, depois do desencarne, com a dúvida, porque ela não soube para qual família, afinal de contas, eu tinha ido ser adotada, quem eu fui adotada, por quem. Então ela tinha um sofrimento de não ter descoberto, de não saber o meu paradeiro e também não saber se eu a perdoava. Essa coisa, essa dúvida dela de não saber, de não entender se eu de alguma forma a perdoava, se eu não a odiava, essa dúvida gerava uma tristeza profunda e a preocupação era refletida em mim, pela ligação que nós tínhamos, pela ligação que ficou. Então, ao longo da minha vida, os meus problemas emocionais decorriam também do sofrimento, da incerteza da minha mãe. Uma vez que a gente descobre isso, com a ajuda da Maria, a gente já podia seguir com a Miriam para falar sobre ancestralidade, para acertar os ponteiros com a ancestralidade. Chegou esse dia. Nesse dia, eu fui ao consultório da Miriam, eu já estava achando que seria uma coisa bem intensa, então eu já fui preparada. Nesse mesmo dia eu tinha marcado com a Maria de levar uma espécie de homenagem a esse espírito da minha mãe para um lugar que nos foi recomendado levar através da Umbanda, através dos nossos mentores, né, dos nossos mestres, e eles recomendaram que fosse feito como uma espécie de cerimônia de enterro, né, uma cerimônia de sepultamento, para que esse espírito realmente, com certeza, fosse para o lugar certo. Com todo o conhecimento que a Miriam tinha, ela me conduziu em um processo muito similar a uma regressão, né? Você é conduzido como um sonho, na verdade, como um sonho muito lúcido. Eu vi se abrir um jardim e havia uma árvore enorme, muito antiga. A árvore tem a ver com a ancestralidade. A árvore é a família, representa a família nessa condução desse trabalho. Eu estava diante dessa árvore frondosa, essa árvore incrível, e o ambiente era fosco, mas era nevoado, era quase um céu, sabe, nuvens, e essa árvore. E o chão repleto de flores, repleto de folhas. Era bonito. E eu me sentia bem ali. Eu me sentia bem. O que eu via era isso, e de repente a Miriam disse que a minha mãe estava diante de mim. Dentro desse sonho lúcido, eu abri os olhos. E eu vi a minha mãe biológica. Eu pude vê-la pela primeira vez. E ela, de certa forma, me lembrava uma Mariana mais velha, mais maltratada. Uma Mariana triste, cinza, com roupas cinzas. Eu toquei, eu pude tocá-la, no processo eu pude senti-la, e era como se fosse, de fato, eu estivesse dentro desse ambiente, desse lugar que eu fui levada pela condução da Miriam. A minha mãe, muito emocionada, não diz nada. E eu, diante dela, eu a seguro, toco no coração dela, na direção do coração dela, e ela toca no meu. E ali eu preciso dizer tudo que vem na minha mente para tranquilizá-la e garantir a ela que eu não sinto raiva, eu não sinto rancor, eu não tenho ódio dela pelo que ela fez, muito pelo contrário. E eu digo que tá tudo bem, tá tudo certo, que ela não precisava sofrer mais. Eu entendi as razões pelas quais
ela tinha tomado aquela decisão e que foi a melhor decisão que ela tinha tomado. Foi a melhor porque eu era quem eu era por conta da decisão e que tinha que ser feito daquela maneira. Eu tinha que estar com os meus pais adotivos. Eu tinha que ir com aquela família. De uma forma ou de outra, eu iria conhecê-los. De uma forma ou de outra, ela tomaria aquela decisão. De uma forma ou de outra, ela seria minha mãe biológica também. E eu a amava muito por isso. Eu falei, eu amo muito você pelo que você fez por mim. Eu amo muito você por ter feito essa escolha. E eu lembro de você todos os dias. Desde agora, não vai ter um dia na minha vida que eu não vou lembrar de você. A minha mãe, ela, então, teve a capacidade de falar, teve o controle para poder falar e me pediu perdão milhares de vezes. Milhares de vezes. Durante o processo é interessante porque ela falava e depois, principalmente, de eu ter dito as coisas para ela, de eu ter perdoado, ela sentido o perdão, a aparência acinzentada das roupas dela foram se transmutando para roupas brancas. E a aparência dela foi clareando também, ela foi brilhando, ela foi melhorando o aspecto dela físico ali diante de mim, né? O espírito foi melhorando o aspecto. Ela se despede de mim, ela diz que também vai se lembrar de mim muito. Questiona para onde é que ela vai. Eu digo para ela que sim, que ela vai ficar bem, que ela vai para um lugar bonito e que há espíritos que estão esperando ela naquele lugar e que ela vai ser muito bem acolhida. Naquele momento em que ela termina, atrás dela se apresentam alguns mentores. Eu não sei quem são, mas eu os vi todos ali de túnicas brancas, todos cheios de luz, né? E eles a aguardam para levá-la. E sou eu quem tenho que fazer esse processo. Os mentores estão ali só para garantir que aquele era o caminho, né? Porque tem a árvore, tem o jardim e tem o branco, as nuvens. E aí, diante daquele branco das nuvens, abre-se um portal de luz. Que era para esse lugar que ela iria, esse portal de luz. Ela, muito comovida e muito agradecida, atravessa o portal com os 3 mentores, eram 3, que a acompanhavam. E eles estavam ali para garantir também que ela ia para um lugar melhor. Terminada a canalização, terminado o trabalho feito com a Miriam, eu tinha que partir para a segunda parte, que era fazer a cerimônia de despedida como a Umbanda tinha mandado. E a gente encontrou um lugar no meio da estrada, de uma fazenda que tem aqui para dentro da região aqui. No meio da estrada, eu dirigindo, eu avistei essa árvore. Eu avistei essa localidade, é um descampado, né? E tinha bem no centro ali, tinha uma árvore perfeita para fazer aquilo. Eu falei, Maria, olha aquela árvore enorme que eu tô vendo lá no fundo do descampado, lá no final mesmo. Aí ela viu, olha, acho que ali é o lugar perfeito. Então a gente parou o carro, estacionou e entrou, caminhou, tinha um mini riacho passando ali no meio, tinha umas vaquinhas no pasto, umas coisas assim. Nós chegamos e a gente acendeu umas velas, a gente muito respeitosamente pediu licença para fazer aquele trabalho, aquela oração em nome do espírito que precisava ser encaminhado. E novamente eu, na intuição dessa vez, vi minha mãe, né, minha mãe fazendo a passagem ali exatamente embaixo da árvore, exatamente numa passagem toda branca, né, numa luz em volta dela. E eu deixei as flores, eu deixei as velas, eu deixei o meu carinho para ela e assegurei que estava tudo bem. E é curioso porque a Maria, ela me chamou a atenção para uma coisa que estava acontecendo em torno da árvore, em torno da gente, na verdade. Desde que a gente chegou, a gente pisou. Tinha muitas borboletinhas, sabe, borboletinhas, essas borboletinhas de jardim, laranjinha, amarelinha, essas que tem pintinha. E ela reparou, você tá vendo quantas borboletas tem aqui? Eu falei, verdade. E elas não pareciam estar por aqui na hora que nós chegamos. Ela falou aquilo para mim e eu disse, olha, será que nessa colônia para onde a minha mãe está sendo encaminhada, para onde eu levei ela, eu a conduzi, será que é porque lá tem muitas borboletas? E é por isso que eu tô vendo tantas aqui? E aí ela disse, certamente, certamente. A Maria confirma, né?
E isso ficou na minha cabeça, eu fiquei com essa coisa das borboletas marcado. E eu passei ali a ter dias mais tranquilos, né? E mesmo não tendo todos os problemas solucionados, pelo menos a minha mãe, né, a raiz da questão de Mariana tinha sido resolvida. Passou alguns meses, um dia eu cheguei em casa de manhã e fui no quintal, fui ver alguma coisa no quintal, não sei o que. E quando eu voltei, ia voltar dentro de casa, tinha uma coisa se mexendo no patamar, no degrau da cozinha para o quintal. Eu olhei e eu vi aquela coisa meio que brilhou assim para mim, e era uma borboleta. Era uma borboleta preta com bolinhas brancas. E eu nunca tinha visto uma borboleta preta com bolinhas brancas. Eu olhei para aquilo e falei, uma borboleta, deixa eu pegar, que bonita. E eu peguei na minha mão. E de fato ela não se mexeu. Ela não estava se mexendo. E foi o vento, né, que bateu, ela morreu e ela ficou grudada aqui. Vou botar ela lá na frente no jardim. E aí eu peguei ela na minha mão, ela não se mexia, mas eu achei ela tão bonita, tão diferente. Falei, nossa, mas antes disso eu vou bater uma foto dessa borboletinha aqui na minha mão. E aí eu fui buscar o celular dentro de casa, então eu atravessei a casa, o quintal que eu ia deixar ela, o jardim que eu ia deixar ela é à frente, então eu ia passar pela sala onde estava o celular. Quando eu fui para a varanda para bater a foto e depois levar para o jardim, eu fiz isso aqui com a minha mão, eu estendi a minha mão e a borboleta voou. Ela ganhou vida novamente, ou ela só estava ali. Ela voou, só que ela não voou simplesmente, ela voou e desapareceu. Porque ela foi para frente e sumiu. Eu não a vi mais. E veio muito forte. Era minha mãe. Hoje, toda vez que eu vejo uma borboleta pequena, maiorzinha, elas me visitam todos os dias quase. Mas eu vejo uma borboleta diferente um pouquinho, eu lembro da minha mãe. Aquele ali era um sinal de que, minha filha, eu tô bem onde eu tô. Toda vez que você vê uma borboleta, você vai saber que eu tô bem onde eu tô. Agora é muito bom, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Sentir, saber com certeza que ela tá bem, que ela foi encaminhada, que está onde ela deveria estar. Eu tenho um amor profundo por ela, não tem um dia que eu não lembre dela. E eu agradeço ela por ter me dado a vida, por ter aceitado a missão que ela aceitou. A árdua missão de ter escolhido abrir mão de uma criança. E eu aguardo por vê-la, aguardo numa oportunidade para vê-la. Gostaria de vê-la em sonho, gostaria de ter contato com ela, mas assim, acho que a espiritualidade tem suas formas de se comunicar com a gente, também tem que ver o merecimento dela, tem que ver o meu merecimento. Até certo ponto eu não posso saber, até certo ponto ela não pode se comunicar. A gente tem que entender essas nuances, essas diferenças que fazem essa situação, essas histórias. Mas de qualquer maneira eu sou muito grata mesmo. É satisfatório se sentir útil, se sentir bem e se sentir merecedora de tamanha missão como essa que eu recebi de conduzi-la. E eu contei para vocês essa história hoje, vou continuar contando outras histórias maravilhosas aí para vocês, espero eu, que eu me lembre do repertório. Falei que vou contar para vocês também como que a minha algoz me mostrou coisas que eu deveria curar, além da mãe, né? Vou chegar nesse ponto qualquer dia. Vocês continuem mandando suas sugestões, fazendo seus pedidos. O comentário está aberto para isso. Tenham uma excelente semana. Um beijo grande para vocês. Fiquem bem.